Módulo 2: Premissas do PGR e o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais. Nesse módulo, nós vamos estudar sobre as premissas do plano de gerenciamento de riscos. Vou falar do processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais. E vou fazer referência ou como se chega aos controles operacionais de saúde e segurança do trabalho. Sobre as premissas do plano de gerenciamento de riscos, houve uma harmonização de conceitos com a NR1. O PGR ele passa a abranger todas as atividades da organização e todos os tipos de perigos e riscos ocupacionais. E isso é algo muito importante, pois traz uma maior abrangência e uma visão da importância com relação à saúde e segurança envolvido com as atividades da organização e também as referências às normas internacionais, como a BS 8800, a OSAS 18001 e o Guia de Gestão da OIT e a própria ISO 45001, dentre outras. Dando continuidade à questão das premissas, o PGR ele trata-se de uma norma de gestão integradora, sendo que as medidas de controle e sistemas preventivos de segurança são tratadas nas demais NRs. As NRs sempre terão ajuste no que diz respeito ao gerenciamento de risco, evitando-se sobreposições e conflitos. Então, mudanças é bem comum e são típicas para as questões envolvidas com riscos. No caso do processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, deve considerar o disposto nas NRs e demais exigências legais de saúde e segurança. Então, nós temos a própria questão do conjunto de NRs, a norma de higiene ocupacional, é um procedimento técnico onde se relaciona a questão da avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho, a própria CLT. Outras referências se relacionam às normas normas técnicas e também reforçando as notas técnicas envolvidas com todo o amparato de NRs que nós temos à disposição. E no caso do levantamento preliminar de risco, ele deve ser realizado antes do início do funcionamento do estabelecimento ou quando houver novas instalações, para as atividades existentes, nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho. Essa questão de levantamento de perigos é um item muito frágil. O que eu quero dizer com isso? É muito fácil de errar. É necessário que haja um envolvimento da organização com relação a todas as áreas para que possa contribuir com o funcionamento adequado do levantamento preliminar de risco, de perigos. Não é uma atividade tão simples, pois sem esse envolvimento, esse engajamento facilitado pela direção, impacta diretamente na questão preliminar. Guarde bem essa questão, ela é um levantamento preliminar, para que a organização tenha a possibilidade de implementar todos os controles operacionais necessários de uma forma planejada. Isso é algo que contribui para a assertividade. Não pode acontecer
algo após toda uma questão envolvida com tais planejamentos. Daí a importância da área responsável, ou mesmo da direção, ter essa participação ativa, esse viés para que a segurança possa também participar e estar envolvida em questões que às vezes são estratégicas. Por isso, eu falei para você que é um ponto frágil, pois é muito fácil de errar. É muito fácil o entendimento errôneo com relação a essas questões preliminares. E isso impacta diretamente na eficácia de todo um processo. Eu vou em algumas organizações e já sempre fui, e algo muito típico da minha atividade, onde os profissionais de segurança eles participam de todas as decisões operacionais da organização. Então, todo um planejamento de uma obra, um planejamento industrial, uma parada técnica, um processo de manutenção a ser realizado, uma decisão, uma nova instalação, o profissional da área envolvido com com as questões de segurança, é necessário que ele esteja próximo. Então, para que possa definir todas as atividades preliminares necessárias para a garantia de um processo seguro. Então, daí uma grande importância reforçar essas questões do antes do funcionamento, das questões das mudanças, para contribuir com a assertividade de um processo seguro. Mais orientações. Quando na fase de levantamento preliminar de perigos, o risco não puder ser evitado, a organização deve implementar um processo de identificação de perigo e avaliação de riscos ocupacionais. A etapa de levantamento preliminar de perigos, a critério da organização, pode estar contemplada na etapa de identificação de perigos. Então, essa atividade de levantamento preliminar de perigos é algo, como eu falei para você anteriormente, é algo crítico. E essas questões de orientação envolvida com todo esse lado de sua importância, é algo que a organização precisa sempre levar isso em consideração. Agora, nesse slide tem uma informação interessante, que também é importante reforçar, quando fala que quando o risco não puder ser evitado, a organização ela tem que estabelecer um processo de identificação de perigos e avaliação desse risco. A avaliação desse risco ele vai possibilitar uma tomada de decisão. Eu vou mostrar isso melhor para você, pois essa questão da avaliação também é algo que é necessário estabelecer um método para que possa, baseado em análise avaliativa, poder traduzir a melhor ação também de uma forma segura. E aí vai alguns critérios que se relacionam à probabilidade, à severidade, mas que eu vou explicar isso com mais detalhe para você. No caso da identificação de perigos, nessa etapa ela tem que incluir a descrição dos perigos e possíveis lesões e agravos à saúde, identificação das fontes ou circunstâncias, identificação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos. A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança do trabalho. Então, olha só, perceba a abrangência nessa questão de identificação dos perigos externos previsíveis.
é algo que deve ser feito com mais cuidado, pois ele requer toda uma questão de descrição de perigos e essas questões das fontes, a questão das circunstâncias envolvidas. Então, é algo que requer cuidado. No caso do PGR, dando continuidade nesse fluxograma, no início, a necessidade de estabelecê-lo, você tem identificação de perigos, e aí você tem o início do programa na organização com a identificação preliminar. E depois disso, você tem o que? A eliminação da exposição aos perigos, que se relaciona às fontes de informações dos perigos, onde você tem as NRs, demais exigências legais de saúde e segurança. E aí a questão, eliminou sim ou não? Se sim, vamos imaginar, arquivar. Se não, identificação de perigos, voltar para essas questões para que possa acontecer a avaliação de riscos. Então, o que é o perigo? É a fonte ou o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Esses conceitos, eles são bem comuns, bem típicos para os profissionais de segurança. Mas eu vou explicar isso com mais exemplos. Vamos continuar. No caso da avaliação de risco, deve avaliar os riscos relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. Cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade, das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência. Deve selecionar as ferramentas e técnicas de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação. Acaba que nessa questão do PGR, ele não define exatamente qual a ferramenta que deve ser utilizada. Então, ele permite uma liberdade, vamos colocar essa liberdade entre aspas, pois existem várias técnicas envolvidas com a definição ou gerenciamento de riscos. Vai desde um FMEA, como também a relação, a multiplicação entre probabilidade, severidade, como também o GUT, que é a gravidade, urgência e tendência. E é importante que você entenda que o nível de risco ele está relacionado justamente a combinação envolvida com a probabilidade e a severidade. Então, ele vai ser o resultado oriundo de uma avaliação. E após ser feita uma avaliação definida seria a sua severidade, qual seria a sua probabilidade, é feito uma análise para chegar a, a uma definição de quais seriam essas ferramentas. Mas a avaliação, voltando um pouco, ela é algo essencial para gerenciar essas questões envolvidas com os riscos. Então, lembrando que o risco é o efeito da incerteza, e qual ele tem um nível de risco que está envolvido com uma combinação de fatores que essa avaliação envolvida com esses fatores vai permitir uma definição de quais vão ser os métodos envolvidos com os controles operacionais. Então vamos dar um exemplo. Quando um colaborador, ele passa sobre uma rampa e essa rampa, por exemplo, ela não tem algo onde a pessoa possa, ela está escorregadia, por exemplo. Então, esse perigo que se relaciona a essa pista ou esse piso escorregadio, ele
pode traduzir, ele pode levar ao risco de uma queda e aí automaticamente configurar aí essa questão do próprio acidente. Mas é importante que você tenha em mente que todas essas questões estão envolvidas com as atividades. Então, essa atividade operacional, ela tem perigos envolvidos, que também tem riscos ocupacionais envolvidos. No caso da avaliação, a partir do momento que você identificou os perigos e fez essa avaliação desses riscos, eles estão traduzidos em probabilidade, em medidas de prevenção, exigências da atividade de trabalho e a severidade, que é a lesão ou agrava a saúde. Então, essa relação entre essas duas variáveis, elas são essenciais para caracterizar a avaliação de riscos. No caso da avaliação de riscos, para o PGR, é uma etapa que ela indica o risco ocupacional para cada perigo. E o risco ocupacional, determinado com a combinação da severidade, das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou a chance de sua ocorrência. Então, esse risco ocupacional, ele vem oriundo da avaliação desse risco. Nesse slide, eu trago um exemplo bem fácil de você entender e visualizar todas as informações pertinentes a essa questão do PGR. Então, existem muitos métodos para identificar perigos, riscos e controles. A norma ISO 31000, ela lista dezenas de possibilidades com relação a essas questões de identificação de riscos, por exemplo, metodologias envolvidas com essas questões de risco. A ISO 31000, ela te dá uma visão geral, por ela ser genérica, ela é envolvida com várias normas, ISO, por exemplo, de possibilidades para gerenciamento de risco, para a gestão dos riscos. E aí a norma ela requer exatamente a identificação, a avaliação, essa análise. Então ela traz uma forma muito ampla, uma gestão de risco muito completa. Ela não requer ou ela insere qual é a melhor metodologia para que você possa fazer a sua avaliação de risco. Ou seja, se você vai usar um FMEA, se você vai usar um GUT, se você vai usar a probabilidade e severidade, fica a seu critério, mas que tenha as etapas envolvidas ou requeridas para chegar a um melhor controle sobre o risco. E no caso da NR1, no seu item 1.5, ela determina informações mínimas que devem ser apresentadas. Então, no módulo 4, nós vamos ver um inventário de riscos e vamos falar sobre a questão do plano de ação conforme está determinado na NR1. Mas agora eu vou explicar um modelo mais simples. Nos próximos slides, eu vou mostrar como completar essa planilha de identificação de perigos e riscos e controle com as 9 colunas. Mas eu te convido a verificar agora todos os itens envolvidos com a coluna. No caso, a atividade, as condições de operação, os perigos, a legislação envolvida ou requerida, ou que se relaciona a essa questão do perigo, os riscos, aí vem os itens de avaliação, a probabilidade, a severidade, e esses elementos vão possibilitar a definição do nível de risco. Dependendo desse nível de risco, é que será definido os controles que eu chamo aqui de controle operacional mais apropriado.
pode ser que o nível de risco está baixo. Então, pode ser que nesse caso, por estar baixo, não requer que você defina um controle operacional. Mas pode ser que está num nível médio, você precisa definir um controle operacional. Então, pode ser que vai estar um nível alto, onde você defina, olha, eu preciso ter um processo de emergência. E nesse nível de risco, eu posso não realizar a tarefa. Então, um exemplo de controle operacional é a questão do uso de EPI, a questão da sinalização, a questão da determinação de um procedimento operacional padronizado, a instrução de trabalho, o manuseio ou critério de uma determinada ferramenta, onde você precisa ter algum treinamento específico. Então, é um método de controle que pode ser um determinado bloqueio para que não aconteça algum tipo de acidente ou mesmo essas questões, algum tipo de ocorrência. Então, a identificação de perigos, riscos e controle, ele pode ser traduzido nessa tabela. Vamos seguir, vamos falar um pouco mais sobre essa tabela. No caso, olha, no campo 1, atividades e produtos, ela deve ser envolvida com todos os recursos materiais utilizados no processo que produzam perigos para a SST, tais como corantes, óleos para caldeiras, embalagens plásticas, baterias, placas eletrônicas, papel, e as ações realizadas tais como manuseio, mistura, operação de torno. Então deve-se considerar também como entradas as situações de perigos como incêndio, derrame de produtos, etc. Então, no caso da atividade, então pode ser uma operação de um torno, ou utilização, manuseio de óleos, utilização de embalagens, ou a utilização de baterias, instalação de placas, enfim. E é importante que esse campo 1, essa atividade, ela realmente contemple a atividade. Quanto mais detalhado for, a tendência é que você tenha melhores controles operacionais, vai contribuir de uma forma direta para que a hora que você chegar no final de todo um preenchimento de uma tabela como essa, você conseguir ter controles apropriados a todas as atividades. E aí a necessidade de realmente as atividades estarem completadas ou serem identificadas para contribuir de uma forma positiva com todas as informações envolvidas com o PGR. No caso do campo 2, que são as condições de operação, pode ser definido a situação normal, que é uma condição de operação que está de acordo com os processos, questões envolvidas com aquelas atividades operacionais já esperadas ou já definidas pela empresa. No caso da situação anormal de operação, são as partidas, paradas de equipamentos, picos de demanda, questões que fogem da rotina. E as situações de emergência, como incêndio, derrame, explosão. Então, essas são as condições do caso do campo 2. Vamos dar sequência. Perigos. Nesse caso, perigo para SST é o elemento das atividades, produtos ou serviços que pode interagir com o ser humano, provocando danos, como, por exemplo, possibilidade de derrame acidental, emissões de escapamento de veículos, acesso ou a locais sem suporte, ao mesmo tempo pisos escorregadios, iluminamento,
não adequado e, enfim, questões envolvidas com as rotinas. No caso do campo 4, é recomendado que, para manter o atendimento aos regulamentos, cada responsável por processo identifique e compreenda os requisitos legais aplicáveis em seu processo. Esses regulamentos podem apresentar sob diversas formas, específicas ao processo, exemplo, a legislação envolvida com ruído, a questão de legislação envolvida com manuseio de produtos, no ramo industrial trabalho a céu aberto, leis, decretos, as próprias NRs. E é importante essa referência no caso da legislação, pois, de uma forma bem aplicável, você consegue relacionar todos esses detalhes envolvidos com as legislações. Agora, fique atento a essa questão, pois não é um trabalho fácil. Trabalhar com a legislação requer muito cuidado, pois a legislação pode mudar. Então é muito comum as organizações elas terem algum tipo de assessoria para a manutenção dessa legislação, manter essa legislação de uma forma viva e atualizada na organização. Então isso é um item muito frágil também, pois como a lei, às vezes ela sempre passa por algum tipo de adaptação, sofre alteração, passa a existir uma outra legislação e é algo que precisa estar relacionado, é algo que precisa estar atualizado no caso dessa tabela. O campo 5, os riscos. O risco para a saúde ou segurança ocupacional, novamente, estabelecendo que é a combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição e da severidade da doença, como, por exemplo, absorção da pele, respiração de produtos químicos, manuseio de produtos perigosos. Então, são questões que vão se relacionar às atividades. No caso do campo 6, levar em consideração o tempo de exposição a cada perigo identificado, podendo ser diferente de uma atividade para a outra. Então, você pode considerar uma tabela ou uma tabela de referência para classificar essa questão aí do perigo como 1 raro, 2 eventual, 3 é algo frequente. No caso do campo 7, severidade, seriam de acordo com o entendimento das consequências, considerar esse perigo ele é baixo, médio ou alto. Vamos dar sequência. E aí, no caso do campo 8, com a multiplicação dos valores recebidos de cada perigo quanto à severidade, frequência, e que irá auxiliar na priorização das ações de controle, então você pode definir de 1 a 5 como não significativo, de 6 a 9 significativo, e aí, dependendo desse grau ou dessa classificação envolvida com o nível de risco, pode ser que seja necessário você definir no seu processo que você vai definir objetivos e metas, você vai determinar a definição de um determinado, determinar a implementação de um determinado controle operacional, manter uma rotina de treinamento, criar uma rotina de conscientização. Então, vai depender do nível de risco e que foi definido. Essas palavras, essa conclusão do não significativo e do significativo é algo muito usado. Só que eu também tenho que chamar a atenção para você, pois pode ser que o nível de risco de uma determinada atividade pode ser que venha a mudar. Então isso vai depender de uma série de fatores. Vou dar um exemplo. No caso, vamos imaginar que estamos numa empresa
que mexe com pintura industrial. E aí, às vezes, a rotina da organização ela tem sempre poucas atividades de pintura. Mas vamos imaginar que a organização ganhou uma oportunidade, passou a ter uma oportunidade nova de trabalho, e qual o número de atividades envolvidas com pinturas industriais aumentaram. E aí, aumentando o tempo de exposição, por exemplo, de um trabalhador a essa atividade, ela pode ser que a tendência é aumentar. Então, com relação a essa questão da probabilidade e da severidade, ela vai passar a ter, de repente, uma nova conotação, visto que o tempo de exposição aumentou. E aí o nível de risco também vai aumentar. Aumentando, pode ser que vai impactar diretamente na definição de novos controles. Então, no caso do campo 9, que são os controles a serem implementados, vão variar em função da mitigação do risco que você está pretendendo obter. Então, por exemplo, controle operacional, uso de EPIs, a mitigação, por exemplo, controle do ambiente, o plano de emergência, o incêndio, o derrame de algo, o vazamento, a questão do primeiros socorros, como também um programa para a saúde e segurança do trabalho, que são os objetivos de reduzir o perigo ou o nível de risco, e isso é algo que precisa estar sempre novamente ativo, pois a atividade de uma organização ela pode vir a mudar. Então, teremos controles já existentes e controles a serem implementados. Para aqueles que deverão ser implementados, é necessário elaborar o plano de ação. Então, do ponto de vista normativo, quando se dá com relação, quando uma organização ela trabalha com uma ISO 45, uma ISO 45001, por exemplo, ou mesmo uma outra norma onde você tem algumas variáveis para poder classificar um determinado nível de risco e tomar uma decisão, acaba que essa visão da probabilidade e severidade é algo que a organização ela já está acostumada a ter. Só que agora, com essa questão do PGR, já repara-se que ela trouxe um maior alinhamento com a própria ISO 45001, por exemplo. A grande diferença é que com a ISO 45001, essa questão do risco, ela tem uma conotação de uma maior abrangência, porque ela traz o conceito de que o risco ele também pode ser uma oportunidade. E nesse caso, você tem tanto a oportunidade como também o risco. Então, no primeiro, você tem aquela questão do risco, ele é tido como positivo, como também, no caso, você tem o risco tido como negativo. Então, eu penso que vale a pena reforçar esse conceito aqui para você, para que você não tenha um entendimento muito estático da visão do risco. Pois, ao mesmo tempo que você pode ter um risco onde você tem que, de repente, implementar um novo controle ou um formulário de autorização, por exemplo, ou mesmo rever os EPIs, ou criar uma instrução de trabalho, você também tem a oportunidade de implementar ações que vão potencializar a conscientização das pessoas envolvidas com a atividade. Então vamos dar sequência. Olha só um outro exemplo aqui, um exemplo preenchido, para uma questão de uma estação de tratamento de efluentes. Então, só reforçando que aqui no curso a gente não vai analisar a legislação, pois é um tema específico que deve ser tratado em um outro curso.
Então, nós vamos mostrar a matriz de riscos e perigos. Olha só, no caso da atividade 1, a transferência do lodo para secagem e após secagem, colocação em tambores para transporte, a condição de operação é algo normal. Como perigo, o manuseio de resíduos sólidos contendo material biológico. A legislação, que eu citei aqui, envolvida com algumas NRs, e o risco, que é a contaminação biológica do operador. Aí vem a probabilidade, a severidade, multiplique-se um pelo outro, eu cheguei no nível de risco número 6. E no caso do controle, foi definido que eu vou elaborar uma instrução para manuseio do lodo e treinar os operadores. Vamos ver uma outra situação. A limpeza das peneiras e grades, também normal, que é o manuseio de perigos sólidos não perigosos diversos. As NRs aplicáveis e o risco. O dano físico, como cortes, problemas ergonômicos para o operador, e vem a classificação. Cheguei a um determinado nível de risco. Para esse tipo de critério, ou para esse nível de risco, não é necessário colocar controle atual, pois o que já está lá já está atendendo. Agora, risco de vazamento e derrame de produto químico. Aí vem a condição de operação. Aí vem, está vendo o ar? É algo anormal, algo foge, algo que não é comum. Qual que é o perigo? Manuseio de resíduos sólidos contaminados, com ácido sulfúrico, por exemplo. Qual que é o risco? Queimadura no operador. Bem, a probabilidade, a severidade. Olha, eu chego à conclusão que apesar de eu ter essa questão desse perigo e desse risco envolvido com a atividade, não é necessário criar controle nenhum, pois a probabilidade é muito baixa. Então, você chegou nesse tipo de conclusão. Vamos dar sequência. A avaliação de riscos ocupacionais. A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos de forma a manter informações para a adoção das medidas de prevenção. Ok? Você viu isso em algum dos slides anteriores, eu comentei sobre essa questão com você. Depois, cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de ocorrência. Também comentei isso com você. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas com avaliação dos riscos que sejam adequadas ao risco e à circunstância em avaliação. Também nós vimos isso. Outro ponto, a gradação da severidade das lesões ou agravos da saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Esse é um grande critério ou grande informação para entendimento da severidade, ou seja, qual que é o impacto envolvido ou característico com com as lesões ou agravos da saúde. Daí a importância de entender essas questões envolvidas com a quantidade de pessoas que vão ser afetadas ou que possam ser afetadas, com relação à questão do local, o que isso traz de prejuízo. Então, são pontos que devem ser levados em consideração para entendimento da severidade. Outro ponto que é importante, a magnitude tem que levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes, que foram, inclusive, uma visão ampliada da Convenção 174 da OIT. E é uma questão que deve ser tomada em cuidado com relação a essa questão das consequências. No caso, a Convenção Internacional do Trabalho, 174, ela tem uma relação com a Convenção de Prevenção de Acidentes Maiores e a Recomendação 181, que é uma recomendação sobre a prevenção de acidentes industriais maiores, que foi ratificada no Brasil através do Decreto
4.885 de janeiro de 2012 e promulgou que a Convenção e Recomendação da OIT, estando em vigência através do Decreto 10.088 e publicada no Diário Oficial no dia 16/1/2002. Então, toda essa parte envolvida com a avaliação dos riscos é algo que, do ponto de vista legal, ele segue uma questão de recomendações e é bem típico para o atendimento adequado. E é um ponto que volta a reforçar que a avaliação de riscos ela precisa ser bem feita, pois elas têm um momento de se relacionar com as atividades da organização. Dando continuidade, a gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude das consequências e os números de trabalhadores possivelmente afetados. Então, existe uma equação para a análise de vulnerabilidade envolvida, por exemplo, com radiação térmica, que pode causar morte por queimadura, poça ou bolha de fogo. Então, no caso, você tem o Y, onde que representa necessariamente a análise de vulnerabilidade, o menos 14 mais 2,56, envolvido com a parte de tempo de exposição e o fluxo de radiação, de forma a chegar nessa questão envolvida com do ponto de vista magnitude. Enquanto não forem estabelecidos anexos em elaboração à NR9, devem ser adotados para fim de medidas de prevenção. Primeiro, os critérios e limites de tolerância constantes na NR15 e seus anexos, como o nível de ação para agentes químicos e metade dos limites de tolerância, como o nível de ação para o agente físico ruído, no caso, a metade da dose. Então, no caso, a avaliação de riscos, ela deixa claro que você tem que adotar para medidas de prevenção alguns critérios. E isso é um ponto importante. Sempre lembrar, para você definir controles operacionais, precisa levar em conta as medidas de prevenção, a sua capacidade, a eficácia das mesmas. Nesse slide, eu falo um pouco de plano de ação, pois, após a avaliação, os riscos ocupacionais eles devem ser classificados observando o nível de risco ocupacional determinado pela combinação da severidade e das possíveis doenças ou agravo da saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência, para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração propriamente dita do plano de ação. Então, nós temos aí alguns... O plano de ação ele é trabalhoso, mas também vou falar um pouco mais disso com você, pois ele precisa ser monitorado. E você tem aí as monitorias com relação àquilo que está concluído, a quantidade de ações que faltam, qual que é o status do plano de ação, está concluído, está em andamento, está atrasado. Então, ele é um plano de ação, ele é uma ferramenta de gestão propícia para atualização, desenvolvimento, incentivo de melhoria, o próprio atendimento a uma não conformidade. Então, ele tem esse lado. A avaliação de riscos ela tem que constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos ou quando da ocorrência das seguintes situações: após a implementação das medidas de prevenção para avaliação dos riscos residuais. E o que seria isso? O risco residual
ele é aquele que ele passou, ou ele é o item restante envolvido com um determinado risco já identificado, após a caracterização de sua eficácia. Então, se foi eficaz, com certeza acredito que você sempre estabelece um plano de ação apropriado à implementação de todos os procedimentos que vão de encontro a um determinado risco. Mas eu quero que você saiba que às vezes você já fez a eficácia, mas o risco está lá. O risco ele existe. E às vezes não tem como você eliminá-lo. Você pode definir ações para mitigar ou prevenir determinados riscos. Então, o fato de você ter um colaborador que sai todo dia para o trabalho, caminhando às vezes na mesma rua, às vezes é uma rua perigosa, onde corre-se o risco, por exemplo, de ser ou de tomar aí tem uma situação relacionada à sua saúde inesperada, por exemplo, que às vezes a única questão do controle, se você caracterizar para um determinado risco, por exemplo, de um acidente, o risco ele ele já vai existir. Então você acaba verificando eficaz, coloca lá como foi eficaz as ações, mas o risco ele existe lá. Então esse risco residual ele precisa voltar no processo. E após inovações ou modificações nas tecnologias, ambientes, condições, procedimentos e a organização do trabalho que impliquem novos riscos ou modifiquem os riscos existentes. E o que demonstra que a avaliação ela precisa ser contínua. Ou quando for identificada inadequações, insuficiência, ineficácia de medidas de prevenção, na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, quando houver mudanças em requisitos legais. Ou seja, esse slide ele traz todos os itens envolvidos com a avaliação de risco, que deve ser algo contínuo. E aí retratar essa questão de a cada 2 anos ele precisa ser revisado. A avaliação de riscos, que deve constituir um processo contínuo e revisado a cada 2 anos, e no caso de organizações com sistema de gestão de saúde e segurança certificados, a cada 3 anos, pois a revisão ela possibilita a melhoria contínua, que o sistema continue vivo e sempre com uma questão de buscar a melhoria. Chegamos ao fim do módulo 2. Você agora deve responder ao quiz relacionado a esse módulo e te espero lá no módulo 3.